Assista esse vídeo se você está aprendendo inglês ou quer começar em 2026. Eu vou compartilhar com você alguns conselhos e dicas práticas que vão transformar a sua forma de conduzir a sua aprendizagem. Mais do que nunca, nós temos acesso a diversos recursos e ferramentas para contribuir na aprendizagem, mas ainda assim, nós vemos que poucas pessoas realmente aprendem o idioma. É claro que existem muitos fatores envolvidos na aprendizagem, e principalmente se você está aprendendo na fase adulta, é mais desafiador, até porque você tem mais responsabilidade, preocupação, menos disponibilidade de tempo, mas ainda assim é possível aprender. E nesse vídeo eu quero falar de um ponto que dá para a gente resolver, que é a questão da prática constante. A falta dela trava o seu desenvolvimento. E aqui para ilustrar, se você dirige, provavelmente você aprendeu em um carro manual. E você deve se lembrar que a primeira parte, né, desse aprendizado foi estudar a teoria, aí você fez uma prova a respeito daquilo. Depois você passou a ter aulas com o instrutor e ele te falou como funciona cada coisa, e você começou a dirigir. No começo era muita informação, porque você tem que pensar no pedal, você tem que pensar na marcha que você tem que trocar, os retrovisores, tudo que você tem que observar. E aí é aquele monte de informação. Só que à medida que você foi praticando, foi se tornando algo mais automático. E é o que acontece com o idioma. Você precisa sim se expor à teoria, mas só a prática vai te dar essa habilidade de usar o idioma de um modo mais automático, digamos assim. Tendo dito isso, já te dou um conselho. Para 2026, se você realmente quer evoluir, pratique, pratique, pratique. E é muito importante que você siga um caminho, não pratique de forma aleatória. A gente, quando fala do aprendizado de um idioma, nós temos quatro principais habilidades a desenvolver, que é a leitura, a fala, a escuta e a escrita. Eu recomendo que você trabalhe elas de uma forma equilibrada. Então, ao longo da semana, você pode dedicar um dia para treinar a fala, outro dia para a escuta, outro dia para a escrita, outro para a leitura. Porque às vezes a gente se empolga muito no ouvir e aí não treina a fala. E aí muita gente cai naquele cenário de, eu entendo tudo que eu ouço, mas na hora de falar eu travo. É porque, como toda habilidade, a fala precisa ser treinada. Então, busque trabalhar todas essas habilidades na medida certa. É claro que se você perceber, eu tenho mais dificuldade na fala mesmo, então eu vou dedicar 2, 3 dias na semana para isso, mas também vou praticar as outras. É claro que o cenário ideal é você praticar todos os dias. Então, se você pudesse falar todos os dias um pouquinho, ouvir todos os dias alguma coisa em inglês, esse é o cenário perfeito. Mas aqui eu estou falando de um modo mais realista, pelo menos para começar, você pode estabelecer alguns dias da semana, e aí à medida que você for ficando mais confortável, conseguir organizar o seu cronograma de estudos, aí você vai aumentando a intensidade. No aprendizado, vale muito mais a constância do que intensidade. E também, depois que você constrói constância, a intensidade acaba sendo uma consequência, porque da constância vem surgindo os bons resultados, e aí você vai vendo e você fala, uau, evolui. E você se empolga e vai tornando esse processo mais intenso. Mas inicialmente, foque na constância. E agora eu quero te dar uma ideia prática para assim que você terminar de assistir esse vídeo, já fazer. Você vai criar um grupo no WhatsApp com você mesmo, exclusivamente para o inglês. Então, se você já tiver um que você manda sobre outros assuntos, não é esse que você vai usar. Você vai fazer um novo especificamente para o inglês. E lá você vai começar a mandar áudios. Que tipo de áudio? Você pode ler frases prontas, ler textos em voz alta, também começar a falar a respeito de um assunto o máximo que você puder, de um modo mais livre, mais espontâneo. Desse modo, você vai se sentir mais seguro para praticar a fala. Você também vai criar um registro que vai te permitir ver a sua evolução. E ao se ouvir falando, você também vai desenvolver um certo senso de autocorreção. E com isso você pode fazer melhorias. Então, por exemplo, hoje eu gravei um áudio, consegui falar 30 segundos fazendo uma apresentação pessoal. Aprendi coisas novas depois de um tempo. Consigo melhorar? Então vou gravar esse mesmo áudio e aí você pode comparar para ver a evolução.
E a segunda dica prática é que você tenha uma rotina de estudos. Você não pode deixar para estudar quando sobrar tempo ou quando você estiver com vontade. Na verdade, você vai precisar criar um espaço na sua agenda se o inglês é realmente prioridade para você. Chegou no horário estabelecido, você vai lá e faz o que precisa ser feito. Mais algumas dicas agora para te ajudar a construir essa rotina. Se for possível, estude sempre no mesmo horário. Isso te ajuda a criar constância. Um outro elemento importante é você estabelecer um tempo mínimo e o máximo de estudo. O máximo vai ser o cenário ideal. Então, digamos que eu olhei o meu dia, eu consigo dedicar 40 minutos todos os dias para o inglês. Então, é isso que eu vou fazer na maior parte do tempo. Ah, mas e aquele dia que foi mais cheio, aquele dia que eu tive alguns imprevistos? Nesse dia você vai fazer pelo menos o mínimo. Então, se dissesse, meu mínimo são 10 minutos. É muito importante para você reforçar, até mesmo para o seu cérebro, que aquilo é de fato importante. Então, às vezes compensa muito mais você praticar 10, 5 minutos do que simplesmente pular aquele dia. Tendo estabelecido essa rotina, vem mais um ponto importante que é a organização, né? O que estudar, quais materiais utilizar. Eu recomendo demais que você faça isso com antecedência. Você pode pegar, por exemplo, o final de semana, domingo à noite, para planejar. Essa semana, esse dia que eu vou praticar a fala, esse dia eu vou praticar a leitura e eu vou usar esse e esse material. Pode seguir o que eu falei anteriormente nesse vídeo sobre ter um equilíbrio entre a prática das habilidades. E se você quiser acesso a essa organização de um modo muito mais prático, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o Desenvolvendo Fluência. Lá tem um mapa que vai te orientar nesse aprendizado do inglês. Inclusive, já tem planos de estudo com atividades e sites que você precisa praticar e acessar a cada dia. Além dessa prática intencional, desse tempo exclusivo reservado para o inglês que você vai ter, preciso que você mude algo na sua mente, uma chavinha a respeito do idioma. Se você parar de enxergar o inglês simplesmente como um curso, você tem uma carga horária a cumprir, enxergar como uma ferramenta que faz parte da sua vida, aí você vai ver a evolução de verdade. Como fazer isso? Você vai fazer um raio-x do seu dia, identificar atividades onde você possa incluir o inglês. Por exemplo, se você gosta de assistir notícias, por que não fazer isso algumas vezes na semana em inglês? Gosta de assistir filmes e séries? Tente fazer isso no modo legendado. Digamos que você ouça música ou podcast enquanto se exercita, tente colocar o inglês nisso também. Então você vai observar as situações, coisas que realmente são parte da sua vida e fazer isso em inglês. Ah, você tem muita curiosidade sobre um determinado assunto. Você assiste tutorial sobre coisas na internet. Comece a procurar vídeos em inglês, fazer pesquisas em inglês. Tudo isso vai te levando a um progresso constante no inglês. Você vai ampliando seu vocabulário, vai aprendendo coisas de uma forma mais natural e assim chegando cada vez mais próximo dos resultados que você deseja. Então, meu principal conselho para você em 2026 é: inclua a prática do inglês na sua vida diária. Agora, se você quiser fazer um compromisso consigo mesmo, escreve aqui nos comentários. Eu vou praticar bastante inglês em 2026. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye bye!